unidade 3. No livro está na página 113. Excelência na comunicação da mensagem evangelística. Seguindo aqui, vamos observar no capítulo 1 que a comunicação ela é essencial para as relações humanas, consequentemente para a obra da evangelização. Comunicar a palavra de Deus com sabedoria e eficiência sempre traz resultados excelentes. E aí eu não sei se dá para perceber, comunicar a palavra de Deus não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. A palavra de Deus tem a ver com Deus, a comunicação da palavra de Deus tem a ver com a gente. E é a gente que tem que se melhorar a cada dia, evoluir a cada dia para melhorar a comunicação da palavra de Deus, que já é excelente, mas pode ser comunicada de modo medíocre, aí é problema nosso. Deus não tem nada a ver com isso. Exatamente, que pode estar sujo ou limpo. E aí, o que é a comunicação? Um aspecto importante a ser considerado é que a palavra falada ou a oralidade é apenas uma das maneiras de comunicar, mas a gente que é crente parece que só conhece essa, certo? E existem outras linguagens, como por exemplo a escrita, a visual e a gestual. Tem uma pesquisa, eu até falei isso ontem na minha aula de pregação, numa igreja que está fazendo um curso de capacitação, em que 55% do impacto causado no público tem a ver com gesto, linguagem gestual, fisionomia, coisas do tipo. 38% pela tonalidade de voz ou pela qualidade de som. Então, se o som da igreja é ruim, se a acústica da igreja é ruim, se o próprio preletor ou pregador ele não dá devida atenção ao uso da voz, aí às vezes ninguém escuta, ou por exemplo, dependendo de como o pregador fala, as crianças fazem assim, né? A criança dedura logo, né? Criança é terrível. Então, ou seja, um monte de coisa pode acontecer quando a gente às vezes pensa apenas nas palavras, sendo que as palavras são apenas 7% do efeito que causa a nossa comunicação. E então, a gente pode observar que 93% da nossa comunicação não é com palavras. 7% é com palavras. Então, pode parecer bobeira, mas o gesto, você usar a voz, ou ser um pouco mais sereno no uso da voz, a pausa, entende? Você falar um pouco mais depressa, ou você falar bem pausadamente. Olha como é que tudo isso tem a ver com a comunicação. E a gente acha que é só chegar igual um cavalo destrambelhado e ir falando. Não, porque o indivíduo está percebendo tudo isso na sua comunicação. Eu pelo menos tenho um problema na pregação, que eu queria muito falar igual a Ana Paula Valadão. Falar assim, né? E não, eu faço cara feia, eu falo... Outro dia eu estou pregando, aí uma garotinha chegou para a mãe e falou assim: mamãe, ele está brigando? Entende? Então são situações que assim, às vezes a gente não leva em conta, mas deveria na hora de comunicar o evangelho. Continuando, a palavra comunicação é oriunda do latim comunicare e traz o sentido de participar algo a alguém, partilhar, tornar algo comum. Então você quando comunica, você nica, você torna algo que pertence a você comum a outra pessoa. Logo, se aquilo que você tem como conteúdo não foi apreendido pelo outro, você não comunicou. E aí, a importância do ouvir. É preciso resgatar a necessidade de se aprimorar a escuta e compreender que para falar bem é necessário ouvir bem. Uma relação de troca, pois quem escuta bem tenderá a estabelecer uma boa comunicação e quem bem se comunica tenderá a ser um bom ouvinte. Rubem Alves fala, né, não sei se é dele a frase, mas alguém disse que era e eu acredito. E é que nós precisamos ser mais desenvolvidos na arte da escutatória. A gente se preocupa muito com a oratória. É como, por exemplo, quando você está conversando com alguém ou debatendo uma ideia com alguém, e aí, por exemplo, estou eu discutindo com o presbítero Marcelo, e aí, na hora que a gente está
Presbítero mesmo, né? Porque eu falei, ele arregalou o olho para mim, eu pensei que eu tinha falado errado. E aí, o olho está regalado porque é regalado mesmo, né? Então tá bom, dá o remédio dele. E aí, em relação a esse caso, eu estou discutindo aqui com o presbítero Marcelo, mas para eu vencer na argumentação, eu estou esperando, enquanto ele está falando, eu estou esperando ele terminar de falar para eu já dar a minha réplica. Ou seja, eu nem o escutei. Então, a gente vai ficar só no ping-pong batendo boca. Porque para a gente ter um bom debate, eu deveria escutá-lo, ouvir suas razões, entender suas angústias, por que ele pensa como pensa, e aí eu responderia. Mas eu quero tanto ser maior, eu quero tanto vencer a briga, que eu às vezes não escuto. Ou de repente, né, a irmã fulana veio pedir um conselho, e eu estou tão doido para dar o conselho, que eu nem escuto. A irmã precisa orar mais, a irmã precisa ler mais a Bíblia, a irmã precisa não sei o que, e às vezes o miserável nem escutou o que a irmã falou, porque ele está tão apressado de mostrar o conhecimento, a sabedoria, a espiritualidade dele, e infelizmente isso acontece na evangelização. A gente corre o risco de querer passar a ideia de que a gente é superior, e quando a gente vem com esse discurso, a gente já perdeu o cara. Aconteceu isso um mês atrás na padaria, nós trabalhando na padaria. Aí chegou o Edson, ele toca drogas, da droga. Aí ele foi do ministério, já pediu que a moça só no ministério, que ia fazer a função, estava na família. Aí ficou claro. Porque ele foi ser missionário. Não, ele já foi pastor. Aí ele foi para a visão na mentira de Deus, ele ia cair, já foi lá, voltou para droga. Agora está revoltado, eu vi lá todo mundo na rua do papai da padaria. Aí dois daí, papai chegou na padaria assim, ao se contar algo assim, né? Do lado só da rua, assim, da rua. Aí eu estava lembrando na história para aquele ali, ele entendeu aquilo que eu ia falar, que eu tinha que chegar aqui na rua. Mas ele esperou, cara. Na verdade, não, papai não pensou que ia ser assim, como ele era aquele pastor, né? Não, você sabe, professor. Tudo que estava querendo falar, mas ele já me disse, eu acho que estava tudo aqui contigo. Eu me falei assim, olha só, isso aqui não foi, entendeu? É lógica, certo? Se você quis ser pastor desse meio, você se deu bem, você já quer saber sempre mais que os outros, cara. Eu fico falando nisso. Mas eu não falei que eu estava necessitando de volta, mas eu sempre era ali. Mas é isso aí que falou. Mas aí é como eu estou dizendo. É isso aí. Ele esperou um fechando o raciocínio, vai chegar aqui para o que já estava falando aqui, não. Ele já criou, cara. Como ele todo mundo sabia, aí eu me aguentei para não largar a minha. Ou seja, né, você queria, né, concluir o raciocínio, mas aí a pessoa, por exemplo, ela já achava que sabia tudo que você ia falar e já respondeu de pronto. E assim, eu não sei se dá para perceber que quando a gente faz isso, inclusive na evangelização, a gente está mostrando para a pessoa que o que ela tem a dizer não tem valor nenhum, só o que a gente tem a dizer. E aquele caso, né, a Bíblia chama isso de quê? Isso é soberba. Isso não é evangelização. Tá dando para entender? E é bom a gente lembrar que assim, o pecado do outro fede a cachaça e fede a maconha. O nosso pode não feder cachaça e não feder a maconha, mas cheira mal as narinas de Deus da mesma forma. E eu acho que cheira até pior, porque a gente prega naquilo que condena, né? A gente está bonitinho na igreja cantando, essa casa é a sua casa, né? Então a gente está lá arrumadinho, bonitinho, falando glória a Deus e aleluia, enquanto o cara ele é o que é lá, e a gente está parecendo que é tudo bom menino. Então eu entendo que nosso pecado, na minha opinião, é até mais grave. A diferença é que Jesus já pagou, mas o pecado em si, na minha opinião, ele é até mais grave. E a gente deveria ser mais humilde na hora, né, de comunicar o evangelho para as pessoas. Lembrando que todos nós somos alvos da graça de Deus e todos nós somos carentes da bondade e da misericórdia de Deus. Paulo César Deléo, por gentileza, mais um copo d'água, por favor. Então, continuando aqui, falando sobre a importância do ouvir e a comunicação e seu processo. Nós temos na comunicação o emissor ou codificador, que é a pessoa que emite a mensagem, é a pessoa que transmite o código, né? O receptador ou decodificador,
que é a pessoa que recebe a mensagem, é a pessoa que recebe o código. E nós temos o canal, que é o meio, a mídia, por onde passa essa mensagem. Então, pode ser uma mídia impressa, pode ser uma mídia audiovisual, independentemente de como é essa mídia, é o canal, é o meio através do qual uma mensagem será transmitida. Pode ocorrer por intermédio da fala, que é o que está acontecendo aqui, pode ser por meio de imagens, pode ser por outros sons, como musicais, por exemplo. Tem também a questão, né, da mensagem ou do sinal, que é o conteúdo que se deseja transmitir, ou que desejamos, conteúdo que se deseja transmitir. E aí, e o feedback, que é a resposta emitida pelo receptor ao emissor. Por exemplo, às vezes o indivíduo está mostrando aquela cara de interesse, às vezes ele está bocejando, às vezes, por exemplo, ele cruza os braços, ou seja, ele chega mais para trás ou ele chega mais para frente, né? Ele bota aquela cara de conteúdo. Tudo isso são respostas. E aí a gente pode fazer uma análise para fazer um reajuste no modo de se comunicar. O problema é que às vezes o pregador ou o evangelista ele está tão centrado em si que ele não está nem aí para a resposta gestual do auditório, da audiência, coisas do tipo. Então é importante a gente ficar ligado nisso daí. E aí, oi. Na parte da comunicação, quem está na frente para pegar a palavra, é bom evitar certas coisas Bem, aí você já está indo para a área da homilética. Vocês já tiveram homilética? Não. Então, um grupo aqui já teve, outro não. Você já, né? Então você já deve ter resposta para esse negócio da gravata chamativa, não tem? Não. Não tem? Mas são de várias formas, assim, e tira a atenção da pessoa, mais ou menos. A pessoa está se comunicando para prestar atenção. Sim, depende, né? Porque, digamos, tem coisa que você vai fazer que vai chamar a atenção para você, que vai tirar a atenção da mensagem. Mas tem coisa que você vai fazer que vai chamar a atenção para você de uma tal forma que a pessoa não vai olhar para outro lugar porque você está chamando muita atenção. Aí é questão de sensibilidade e de você lembrar de tudo aquilo que você aprendeu com o seu professor nas aulas de homilética. Ok? Fui grosseiro? Mais ou menos, né? Uau! Me dá uma dica. Eu também quero guardar 80% das coisas que eu aprendo. Ah, não guarda? 20%? Tá bom demais. Bom demais. Isso é bom pra você continuar lendo. E aí, brincadeiras à parte, né? Mas assim, com certeza é importante a gente ter sobriedade. Mas depende muito do lugar onde você está. Entende? Tem lugar que se você estiver de terno e gravata, você vai ficar distante do auditório. Tem lugar que se você tiver de jeans e tênis, você vai ficar distante do auditório. Entende? Tem lugar que se você falar doravante, você vai ficar distante do auditório. Tem lugar que se você falar demorou, você vai ficar distante do auditório. Daí é importante dar escutatória, em vez de pensar só na oratória. Qual é a terra onde você está pisando? Qual é o protocolo daquele lugar? Esse é o caso. Entende? Então, tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Se o próprio Jesus teve cuidado no emprego do conteúdo, imagine eu. Pois não. Essa coisa que você fala assim de chamar a atenção, o pastor que está aí na mídia, você deve conhecer o pastor Cláudio Duarte. Tem uma peculiaridade de falar, muita gente critica, né? Ele tem uma audiência que gosta dele, mas tem o pessoal que não gosta. Não entende, mas se você analisar, às vezes eu vejo o vídeo dele, se você analisar, ele traz a pessoa para o que ele quer concernente a palavra de Deus, embora ele brinca, né? Fala muita coisa do passado, o que ele comia, deixava de comer, que no tempo dele ele tinha televisão que era high definition, agora é high definition, coisas engraçadas. Então, o que ele está falando? Mas depois ele entra com uma seriedade na Bíblia e você está ali, ó. Entendi. Sendo
Eu acho que é uma técnica. Mas percebe, é aquilo que eu falei agora há pouco. Por exemplo, isso que ele faz agrada uma audiência, mas não agrada a outra. Porque tem crentes que entendem que a pregação da palavra é uma coisa muito séria. E como é uma coisa séria, você precisa falar com seriedade. E seriedade é você não... Entende? É mais ou menos assim. Enquanto tem auditório, que se você fizer isso, o cara fala, o cara engoliu um robô. Tá entendendo? Ele conversa assim com a esposa dele. Tá dando para entender? Foi assim que ele paquerou a menina? Ô jovem, você quer namorar-me? Tá dando para entender? Então... então, ou seja, depende muito de quem é o seu público. E é claro, a gente não vai agradar todo mundo, mas pelo menos a gente pode demonstrar respeito. Ou seja, olha, eu estou tentando, mas eu queria só que você soubesse, esse não sou eu, esse sou eu tentando me comunicar com você. É mais ou menos isso, né? Então, continuando aqui, o cuidado que se deve ter no processo de comunicação diz respeito aos ruídos que podem ocorrer ao longo da emissão de uma mensagem. Os ruídos são advindos através de elementos internos e externos e fazem com que a interpretação do conteúdo da mensagem perca seu propósito inicial, tornando-se até mesmo equivocada. Que nem vocês sabem que eu faço tratamento, né, por causa da depressão. Então eu vou ao psiquiatra e vou à psicóloga. E conversando com a psicóloga, né, essa semana, eu estava falando, né, sobre a questão, né, de estética, né, de aparência física e tudo tal. E aí a gente estava batendo um papo e eu conversando com ela, né, que assim, existem pessoas que elas têm aquela ideia de que cuidar da aparência é uma bobeira, né? E tem aquelas que assim, mas eu nunca vou ser igual fulano de tal. E aí eu estava dizendo, né, que assim, a moça, ela não precisa ser igual àquela modelo da televisão. Ela precisa pelo menos demonstrar para o marido ou para o namorado que ela pelo menos está tentando se cuidar por amor a ele, e ele vice-versa. Geralmente as mulheres fazem mais isso do que os homens, né? O homem está todo estragado, derrubado, e a mulher ainda tem ciúme. Aí nesse caso, eu não consigo entender as mulheres. Aí nesse caso, o cara, ciúme disso, meu Deus do céu, Jesus. Aí nesse caso, por exemplo, a mulher geralmente já se cuida mais. Mas o que eu estava dizendo é que assim, às vezes a pessoa, ela bota na conta da idade, na falta de dinheiro, essas coisas todinhas. E aí eu falei, por exemplo, tem mulher de 60 anos que estraga casamento. Aí ela, como assim estraga casamento? Aí eu falei, não, deixa eu explicar. Eu uso essa expressão para dizer que assim, a mulher tem 60 anos, mas ela está super inteira e bem cuidada. Ela, porque eu não entendi o estraga casamento. Aí, ou seja, eu falei de um modo assim, bem humorado, né, brincando. Mas percebe, o que eu falei se tornou ruído para ela. Ela não conseguiu entender o que eu quis dizer. Na cabeça dela, pensou assim, o que tem a ver uma mulher estragar casamento com a mulher se cuidar? E o que eu estava dizendo é que assim, às vezes a mulher tem 60 anos, mas ela se cuida tanto que ela ainda é atraente, deixa as outras mulheres com ciúme, esses negócios todinho e tudo tal, só porque se cuida. Mas observa bem, a frase sozinha não diz nada. Na minha cabeça dizia, mas não na minha terapeuta. Deu para entender onde eu quero chegar? E às vezes você vai evangelizar, você fala um negócio, tá dando para entender? Que nem, por exemplo, na minha igreja, eu costumava pregar dizendo o seguinte: tem marido que parece um cavalo, né? Ele é um animal com a esposa, né? E aí nessa situação, aí eu falava, abre teu olho, porque você fica tratando ela mal, aí passa o verdureiro, aí o verdureiro vem, elogia, dá um tomate extra, fica ligado. Então na minha igreja, quando eu falava, olha o verdureiro, todo mundo entendia o que eu estava dizendo. Como assim? Opa, deixa eu ser mais legal com a minha esposa. Agora, se eu chego hoje numa igreja ali, né, e falo assim, olha o verdureiro, eu não digo nada. Porque quando eu falava na minha igreja, olha o verdureiro, as pessoas lembravam das vezes que eu reforçava a importância do marido ser gentil com a esposa, para diminuir a possibilidade de tentação de um endemoniado que vai tratá-la melhor do que o seu marido crente santo, templo do Espírito Santo, né? E aí nesse caso, eu não consigo entender. Eu não consigo entender alguns crentes não, né? Deus mora nele, ele consegue ser pior do que o filho de Satanás. Mas aí é de cada um. E aí os ruídos, né, são mais comuns, podem ocorrer na dimensão física,
fisiológica, psicológica e semântica. E aí no caso do verdureiro que eu falei aqui, é o aspecto semântico. Tem a questão também física. Às vezes a minha voz, eu tenho uma emissão fraca, as pessoas não conseguem ouvir direito. Por exemplo, a gente está aqui, o barulho do ventilador, dependendo de como fosse a minha dicção, ia ficar difícil de vocês ouvirem. Deu para entender? Mas aí se desliga o ventilador e fica calor, ia ficar difícil para vocês compreenderem, porque vocês não iam focar na aula. Entende a importância do aspecto físico? No caso do meu pastor senta aí da aula, ninguém ouve, o ventilador ligado. Tá dando para entender? Então, aí o que acontece? Isso, ainda bem que o pessoal que o conhece, me conhece, né? Não me conhece no YouTube. Mas nesse caso, quando forem falar de uma coisa, fala de Nárnia, tá, gente? Não dá endereço de nada, não. Aí nesse caso, em relação a isso, é importante a gente ter a ideia, né? Tem um aspecto fisiológico, como é que está a saúde da pessoa? Uma pessoa que está com diarreia, ela não vai prestar atenção direito na mensagem, não vai. Entende? É aquele caso, você tem que estar atento, né? É porque assim, você está evangelizando a pessoa, mas a pessoa está apressada para ir para o trabalho. Ou então, assim, você bateu na porta dela, né? Imagina, igual aquela música, né? Te perturbando no domingo de manhã, e aí você está lá, a pessoa era o único dia que ela tinha para dormir até mais tarde. E aí numa situação dessa, você já perdeu a pessoa. Entende? Ela já está com bronca de você, ela não quer saber de crente, né? Então uma coisa, perdão, e Marinéia? Ah, entendi. É mesmo? Ou seja, traga polêmica. Porque fala bastante, eu já falo. Agora eu entendi. Viu a semântica? Ou fala bastante, a irmã dela que a conhece e entendeu que o fala bastante, para ficar acesa, é polemizar, né? Então, e às vezes a gente está evangelizando e usando crentez. O cara que não é crente, palavras como unção, dom, discernimento, arrebatamento, essas coisas para o desviado, beleza, mas você não sabe quem é desviado e quem não é. Então é importante você ter esse cuidado. E aí, comunicação e evangelho. Inicialmente, é preciso considerar que a maneira de pregar, deixa eu ver aqui, que a maneira de pregar o evangelho deve ser simples, né? Você tem que falar de um jeito que as pessoas entendam, de modo que tanto quem é culto quanto quem é inculto vai entender o que você está falando. E você precisa transmitir falando coisas inclusive do cotidiano, coisas do dia a dia, dentro da cultura da própria pessoa, né? Então é importante a gente ter essa ideia, né, de falar uma linguagem que o nosso público entenda, beleza? No caso de Jesus, que usou parábolas para falar? Ele falava coisas do cotidiano que as pessoas entendiam, por isso parábolas, entendeu?